Vocês estão bem? Eu sei que vocês estão bem porque Deus é bom, né? Maravilhoso é o Senhor. Estou feliz hoje pelo privilégio, mais uma vez, de poder partilhar a santa palavra de Deus com você. O motivo da tua esperança, o motivo de te fazer vencer todas as tuas dificuldades está aqui, neste momento, diante da palavra de Deus. Amém? Importante que você creia nisso. Eu convido você a ler comigo o Evangelho de Mateus, no capítulo 14. E hoje nós vamos ler um texto que vocês amam de paixão, que é a partir do verso 22, texto de posse do povo de Deus. Vocês ficam todo alegrinho quando leem esse texto, eu sei, mas o Senhor é bom, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus, o Evangelho, a vida de Jesus Cristo, os momentos da vida de Jesus Cristo que tanto nos edificam, né? Glória a Deus. Verso 22 do capítulo 14 do Evangelho segundo São Mateus diz assim: Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e ir adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre a água, sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Palavra de Deus para você e para mim. Graças a Deus. Manhã bonita. Mas você sabe que a Bíblia afirma, a palavra de Deus afirma com todas as letras, que o pecado causou muitas deformidades na constituição inicial, né? Naquilo que Deus inicialmente criou e aquilo que Ele chamou de humano. E sem nenhuma dúvida, a maior de todas elas é a tendência humana de achar que é senhor da sua vida. Ao abrir mão da possibilidade de se render e obedecer a Deus, a raça humana tomou o caminho de obedecer a si mesma. Somente a si mesmo. E aqui eu quero que você entenda, porque com isso, acabou criando um ser cheio de si mesmo. Cheio de certezas próprias, cheio de convicções, que no máximo que conseguiu chegar, é conseguir ser um ser prepotente. O dicionário diz que prepotente é alguém que é despótico, é alguém que é arrogante, é alguém que é opressor. Isso é prepotência. A deformidade causada no humano pelo pecado de renegar a Deus, tornou ele um ser que acha que é o que não é, que sabe o que não sabe, que pode o que não pode. É isso que virou a humanidade. Pessoas assim são igual reizinhos, assim, são déspotas, arrogantes que acabam oprimindo quem está do seu lado, né? Isso é humano. É uma verdade que nós temos que encarar, desculpa. A gente não quer, a gente tem vergonha disso, né? Mas a gente tem que olhar para isso. Esse mundo que você conhece, repleto de violência, de opressão, de abusos, de morte, nada mais é do que a colheita desse humano prepotente. E não é à toa que o projeto bíblico que Deus tem para a terra é um projeto que passa por algo chamado salvação. Salvação. É interessante que quem não entende assim, né,
Pessoas que não acham, costumam falar mal dos crentes. Porque crente é esse cara chato, esse sujeito que fica falando que precisa de salvação, mas eu não preciso de salvação, não preciso ser salvo, você sabe do quê? Eu não preciso disso. Mas na verdade a gente precisa entender, é um tremendo engano dizer isso, porque nós precisamos sim, sobretudo nós precisamos ser salvos de nós mesmos e daquilo que o pecado fez em nós. Nós precisamos nos salvar de nós mesmos. A Lê tem uma frase que ela gosta que diz que nós somos o nosso pior inimigo, né, Lê? Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Salvar do que, pastor? Do nosso inimigo? Não, nos salvar de nós mesmos e das deformidades que o pecado causou na nossa alma. Salvação. Portanto, quando você vai para a igreja buscar o Senhor, entenda que Ele vai querer te salvar. Mas não é só salvar do teu inimigo, porque esse aí não tem nenhuma autoridade sobre você. É salvação, a salvação que Jesus tem para te oferecer é salvação sobre você mesmo e as obstinações que o pecado causou no teu coração, na tua alma. Nós precisamos aceitar isso, senão não tem Deus na nossa vida, senão não tem nada. A salvação do mundo, do nosso mundo, passa pela salvação da alma humana primeiro. Nós temos que admitir isso, porque isso é muito importante. Evangelho é isso, um projeto de Deus para nos salvar do pecado de achar que nós somos senhores da vida, nós, seres humanos. Isso é evangelho, o projeto de nos tirar de nós mesmos e de nos fazer voltar novamente àquele primeiro projeto que foi criado. O quê? Seres feitos à imagem e semelhança do seu Criador e que sabem que sem Ele não vão chegar a lugar nenhum. Sem Ele não vão conseguir nada. Isso é evangelho, isso é o que nós temos que construir. Esse é o projeto, inclusive, que nós lemos no momento do Evangelho de hoje, por isso que eu estou falando. Porque é um momento conhecidíssimo por todos vocês, que a gente gosta, mas normalmente a gente lê isso aqui e acha e vê que é bonito, mas nós queremos dizer que Jesus vai nos salvar de todas as tempestades e todas as dificuldades que tem neste mundo. E eu queria dizer para você, vai mesmo, porque Ele quer e Ele vai nos salvar, não tem problema nenhum. Mas a gente tem. E a gente se esquece, a gente não pode deixar de admitir que a maior das tempestades é levantada dentro de nós mesmos quando nós decidimos confiar somente em nós. Tem algo aqui dentro de nós que precisa ser enfrentado. Esse humano cheio de si, cheio de razão, é confrontado no Evangelho por um Jesus que permite que as dificuldades se abatam sobre nós para mostrar que a gente não é nada do que a gente acha, que a gente não sabe tudo que a gente acha que sabe, que a gente não pode o que a gente pensa que pode. Algo precisa ser destronado no mundo para que o Senhor reine. A razão de toda a queda humana somos nós. Isso precisa ser destronado. E aqui nós estamos diante do Evangelho. Ser humano criado tem que assumir a verdade sobre quem é. Quem? Seres frágeis, limitados, insuficientes. Não tem nada desse super-homem que o Nietzsche falou que nós somos, não. Não tem nada de deuses, não. Nós somos humanos limitados. E nós temos que compreender isso. Portanto, o contraponto do texto que você leu comigo hoje não é entre as tempestades que nos assolam e Jesus acalmando todas elas. Não. O contraponto aqui desse texto é entre toda a limitação humana e aquele que não é limitado em nada. Aqui está um embate que você precisa tomar posse em nome de Jesus. E é interessante demais porque o que está sendo revelado aqui está dizendo que salvação, solução só vem dele. E solução só vai vir para quem admite que não vai conseguir por si mesmo. Observe aqui o pito que Jesus deu aos seus discípulos. O pito aqui não foi que vocês não são fortes o suficiente, vocês não conseguiram remar, vocês não têm capacidade de enfrentar isso remando e chegar na outra margem. Não. Qual foi a bronca que Jesus deu? Vocês não têm fé suficiente para enfrentar uma situação na vida. Qual que é o problema de vocês? É a tempestade? Não, é vocês, a falta de fé. Veja o confronto. O confronto não é com a tempestade, o confronto não é com o barco, não é com o mar, não é com o vento, é com a falta de fé. Você entende isso? É importante que nós compreendamos isso. O principal problema continua sendo não o que vai fora de nós, mas o que vai aqui dentro. Aqui tem uma questão que você precisa entender, que é a partir daqui que tudo vai ser vencido. A gente quer vencer todos os enfrentamentos do mundo, mas a gente não vence contra nós mesmos. E é por isso que a gente é derrotado o tempo todo.
O problema não são as aflições, porque no mundo, acredita em mim, porque Jesus disse, o que não vai faltar são as aflições, é isso que nós vamos ter. O problema não é a igreja, porque o barco está aí e Ele quer nos ajudar, mas o problema é o que vai aqui dentro de nós. Você compreende isso? É muito importante isso. E só para você entender direitinho porque tudo isso eu estou falando, entra neste momento comigo. Jesus havia interrompido, você viu semana passada, um momento particular que Ele queria ter com Deus. Ele interrompeu aquele particular que ele queria ter no secreto, a portas fechadas com o Pai, porque ele estava muito triste, porque ele ouviu a notícia do assassinato do seu primo João Batista, e ele teve que interromper essa sua necessidade particular. Por quê? Porque tinha uma multidão com outras necessidades, uma multidão sofrendo, faminta, desamparada, sedenta, carecendo de salvação. E o texto diz que Jesus se compadeceu daquele bando de ovelhas sem pastor e fez justiça com eles. E o Senhor ensinou sobre o reino, o Senhor curou as suas doenças e enfermidades, o Senhor alimentou aquela multidão de aflitos. Agora veja, no texto de hoje, nós vemos que depois de toda a justiça feita, o Senhor volta ao seu particular com Deus, Ele volta ao propósito que Ele tinha quando Ele entrou naquele barco, ao seu momento particular, porque o texto diz que Ele despediu a multidão. Ele mandou todo mundo embora, não vazios como os discípulos queriam, mas agora vão cheios de ensinamentos de vida, vão curados, de barriguinha também cheia. Mas antes de despedir a multidão, o texto diz que Ele despediu também os seus discípulos. Aliás, no texto grego, não despediu, no texto grego diz que obrigou. Ele obrigou os seus discípulos a entrar num barco e a cruzar o lago do outro lado para uma região de Cesareia. Mais lá embaixo, realmente agora eles tinham que dar uma cruzada no barco, no lago, em direção a Cesareia. E depois, o texto diz que ele subiu então ao monte sozinho para orar com Deus. Voltou então ao seu momento particular. Ele vai fazer o que ele foi fazer ali naquele lugar, ele voltou a orar a Deus. O texto diz que quando anoiteceu de verdade, quando está escuro e de noite, ele está sozinho. Mas aqui ele não está sozinho como você está pensando, porque ele está sozinho de multidão. Mas ele está pleno da presença de Deus, ele está cheio de Espírito Santo. Sozinho de multidões, mas repleto de Deus. Sozinho a gente não está nunca, né? Os discípulos já tinham remado muito, bastante, e estavam no meio do lago, quando começou uma tempestade forte, o vento era intenso, levantava ondas que batiam, o texto diz fustigava, assolava o barco, e eles estão ali apavorados. Veja, isso aqui é alta madrugada, o texto diz. Alta madrugada aqui é depois das 3 horas da madrugada, é um texto, é um horário já bem avançado, né? E eles estão ali, não se esqueçam, estão de noite, está escuro. Agora imagine os discípulos na noite escura, sendo assolados por um vento que eles não esperavam, forte, ondas batendo no barco, e eles desesperados, achando que vão afundar, e obviamente vão morrer todos, e mais, por quê? De repente no meio da escuridão, vem alguém iluminado, porque ele era, tanto que eles viram, cheio de luz, alguém iluminado andando na direção do barco, e aquele desespero todo, e de repente pensou que pronto, agora acabou, pronto, agora nós vamos morrer de verdade, aí é um fantasma, a morte veio nos buscar. A confusão que já era grande só aumentou. Imagina a gritaria, porque o texto diz que eles gritaram de medo, imagina a tormenta, imagina a confusão naquele barco. E aí a pergunta que eu faço para você é, o que era maior? A tormenta da tempestade, do vento ou das águas, ou a tormenta da alma daqueles discípulos apavorados? Qual era a maior tempestade? Qual era a maior tormenta? Eu quero que você entenda aqui qual é o caminho que existe no coração de Deus para a vitória sobre tudo que você tem que enfrentar, porque enfrentar você vai. Mas existe um caminho aqui que você vai levar para a tua casa. Eles gritaram desesperados, de tanto medo, é um fantasma. A morte veio nos buscar, foi necessário que Jesus dissesse, coragem povo, coragem sou eu, não tenho medo, calma, tenho coragem. E aqui quando Jesus pede calma, Ele se apresenta, agora diante de uma alma atormentada, sobrou o que sempre sobe, sabe o que? Incredulidade, falta de fé, porque Pedro, e aqui eu estou falando do mais cheio de tempestade de todos, tem 2 discípulos, que era João, irmão dele, que a Bíblia chama eles do filho do trovão, porque os 2 eram, estourados. Mas Pedro é esse cara cheio de tempestades internas, era o mais ousado, ele é mais impetuoso do que o mar, do que o vento, era cheio de si, e ele fala um absurdo, ele fala o quê?
Ah, é? Então prova. O Senhor se revelou. Os discípulos duvidaram. E eles gritaram, é um fantasma. A tormenta interna era muito forte. E Pedro ainda diz, ah é? Se é o Senhor, então prova. Me manda ir até o Senhor andando sobre as águas. Ele não creu. Ele duvidou. Então prova que é o Senhor, me manda ir até aí. E eu não sei se você sabe, mas misericórdia está acabado, né? Misericórdia é ponto. Porque a resposta foi, então vem, ué. Você não é o cara? Você não está, então vem. Quer dizer, você vai ter fé ou não, mas vem cá para você ver. E aí Pedro saiu do barco. Você saía? Saiu. Deu um passo para fora e começou a andar sobre as águas. Perceba aqui. Mas não se esqueça que nós estamos de noite. Não se esqueça que nós estamos no meio de uma ventania doida e água batendo e molhando o cara e tal. E Pedro sentiu a força do vento e das ondas. O texto diz que ele olhou para isso. Ele reparou e olhou para isso e ele tirou os olhos de Jesus. E aí diz que ele ficou com medo e começou a afundar. E aí, meu amigo, e aí eu vou dizer para você, lá na roça tem uma frase que é muito bacana, que diz que é aí que a porca torce o rabo. Porque é na hora que a vida afunda que todo mundo se converte e vira evangélico na hora, né? É a hora que o negócio desanda que todo mundo se converte. E Pedro afundando orou. Mas não foi uma oração assim, falou, Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado seja o teu nome, seja feito o teu nome. Não, orando, Senhor, me socorre. Só essa oração dele. Salva-me, Senhor. E o texto diz, querido, imediatamente, não foi 2 segundos, imediatamente o Senhor veio, chegou, estendeu a mão e o segurou. E a fala de Jesus foi o quê? Homem de pequena fé, por que você duvidou? E o texto diz que levou ele até o barco, subiram os dois no barco, e quando eles entravam no barco, o vento parou na hora, a tempestade parou, o vento cessou, e todos que estavam ali no barco adoraram ele, porque disseram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Repete comigo isso, verdadeiramente. Tu és o Filho de Deus. Querido, presta atenção aqui. Eu disse para vocês que o embate do evangelho de hoje não é entre Jesus e as tempestades que vão se levantar na nossa vida. Essas tempestades que se levantam, isso aí é mole. É mamão, né, Cleiton? Isso é mole. Essas tempestades existem, fazem parte. Presta atenção, tempestade sempre vai haver. Assim como a bonança e a calmaria também sempre vai haver. Isso não vai mudar. O embate aqui não tem a ver com a tempestade do vento e das ondas, uma tempestade que assolava a alma dos discípulos, porque o problema de Jesus não era com a incapacidade deles, de enfrentar uma tempestade de um tamanho desses, o problema de Jesus que era com o tamanho da fé deles. Esse é o nosso problema. O meu problema é que eu vou para a igreja que eu não vou ter problema nunca mais, dificuldade nunca mais. Não é isso, isso não existe, isso é infantilidade. A dificuldade se abate sobre os crentes e sobre quem não é crente. O problema não é o tamanho da dificuldade, o problema é o tamanho da tua fé que vai fazer você vencer qualquer dificuldade. E esse é o problema do evangelho que está sendo levantado aqui hoje em nome de Jesus. Eles duvidaram e quem duvida, só duvida porque acredita que tem mais de uma possibilidade. Por que tem dúvida? Ela surge diante da possibilidade de mais um caminho para escolher. Qual que é o melhor, esse aqui ou aquele ali? Isso gera uma dúvida. Eu quero que você compreenda que você é crente, você é um trem estranho mesmo. Você sabe o que é quando é que a nossa fé é pequena? Não é quando a gente não acredita em Deus, porque todos nós acreditamos em Deus, sim ou não? Se tem alguém aqui que não acredita em Deus, me perdoe, mas até onde eu entendo, todos nós acreditamos em Deus. Então fé pequena não é, porque nós não acreditamos em Deus. Fé pequena é quando nós achamos que tem mais de uma possibilidade. Quando nós pensamos que fora do barco nós vamos conseguir alguma coisa. Quando nós pensamos que sem Ele, sozinhos, vai dar certo a nossa vida. Isso é fé pequena. É a fé que existe, mas não resolve. É uma fé fraca. A dúvida nos afeta. Por quê? Porque nós nos esquecemos que não tem duas vidas. Nós nos esquecemos que não tem duas alternativas. Só existe uma, só existe um caminho, só existe uma saída, só existe uma possibilidade de entregar e enfrentar as dificuldades dessa vida e vencer e ser salvos. E nós achamos que tem duas. Por quê? Porque nós achamos que não será somente o Senhor, mas nós também vamos ajudar, nós vamos resolver, nós vamos fazer. Eu sei também o que é melhor para mim. São duas. E aí vem o quê?
a dúvida. E aí vem a incerteza. É isso que a gente chama, sabe do quê? De arrogância humana. É isso que a Bíblia diz, porque a gente acha que não vai ser somente o Senhor, mas nós também sabemos o que é melhor, e nós podemos, e nós achamos que nós vamos conseguir sem Ele, dando o nosso jeitinho. Por isso eu quero que você preste muita atenção. Eu já falei, se eu vou falar de novo, e eu estou pedindo atenção, porque eu não sei se todo mundo entendeu. Presta atenção aqui. Deus não produz tempestade na vida de ninguém. Presta atenção aqui. Deus não produz tempestade na vida de ninguém. Quem disse que Deus é responsável pelas tragédias na história das pessoas? Quem foi que disse isso? Onde está escrito? Quem foi que disse que Deus está pesando a mão sobre nós para nos amedrontar? Quem foi que disse isso? Foi Jesus? É o Evangelho? Possivelmente nós dissemos, os nossos medos disseram, possivelmente a maneira de nós enxergarmos disse, mas gente, tem gente que adora esse negócio que Deus pesa a mão sobre os outros, que Deus castiga que a gente acha que merece. Mas irmãos, presta atenção, Deus não pesa a mão para nos amedrontar. A Bíblia Sagrada diz, João diz que Deus nos ama com amor capaz de lançar fora todo medo, porque só o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo da nossa vida. Você não serve a um Deus que quer te amedrontar, você serve a um Deus que te ama tanto para tirar esse medo de você. Mas no Antigo Testamento, então você é judeu, vai para a sinagoga, uai. Desculpa, com todo respeito aos nossos irmãos judeus. A gente tem que entender quem é Jesus Cristo, porque a partir dele eu entendo que Deus é amor. O Senhor não está no mundo produzindo dificuldades. Dificuldades existem por causa da nossa prepotência desde o início da criação. Mas mesmo assim, onde está Ele? Ele está no meio de todas elas, falando conosco para nos acalmar. Isso é Bíblia. Você precisa entender isso. O Senhor não está na prepotência humana achando que nós somos o cara, que por isso nós estamos afundando. Não, Ele está no meio das nossas limitações, estendendo a mão, quando nós reconhecemos que nós não somos o tais e nós gritamos por socorro. Onde está o Senhor? Quem é que Deus socorre? Quem admite que não consegue e grita, Senhor, me ajuda. Eu quero que você tome posse disso. Conosco Ele está em meio a qualquer situação que queira nos afligir. Sim, Isaías disse, e você louvou aqui hoje, que no meio do fogo nós não seríamos queimados, que no meio das águas querendo nos afundar, nós não afundaríamos, nós não nos afogaríamos, porque Ele seria conosco. Ele não disse que não haveria fogo, fogo faz parte da vida. Ele não disse que não haveriam águas que nós pudéssemos, não, Ele disse que Deus conosco estaria em qualquer circunstância, e aqui está a nossa fé. Aqui está a nossa certeza. Você precisa construir isso. Portanto, não é que Deus produz dificuldades. Pelo contrário, elas fazem parte do mundo que nós inventamos. Mas Ele, o Criador, tão somente usa as nossas dificuldades. Aliás, 99% delas produzidas por nós mesmos e as nossas obstinações, para provocar fé. Aliás, você tinha que dar um nome para Jesus. Jesus é o provocador de fé. Ele adora isso no Evangelho. Usa situações em volta para produzir fé. É um provocador de fé. Não de dificuldades, de fé. E por isso fé vem por ouvir a pregação. Por quê? Veja, às vezes a gente vai e a palavra de Deus é essa formidável fonte de fé. A Bíblia diz isso. E hoje ela está nos ensinando que não foi o Senhor que mandou um vento para assolar os discípulos. Foi? Não foi. O vento existe, pelo contrário, o vento estava lá para isso. As obras da escuridão estão aí para nos desafiar e nos amedrontar. Elas estão aí nos desafiando, mas em meio a tudo isso, vem o Senhor com suas palavras para nos sustentar e nos dar fé e nos diz, calma, calma, não tenha medo, eu cheguei, eu estou no barco com você, calma, vai dar tudo certo. Em meio às tormentas escuras, que revelam a nossa fraqueza, a nossa limitação, vem o Senhor caminhando, estende a mão, sustentando e nos salvando, querido, em nome de Jesus. Mas precisa de uma coisa, é a tua parte, sabe o que precisa? Fé. Fé. Essa palavrinha é tão curta que a gente vive falando, mas a gente não entende muito. Fé. E hoje eu quero desafiar você nesse texto, sobre 3 coisinhas que eu aprendo aqui, sobre esse negócio que chama fé. Porque tem uma fé aqui que o Senhor cobrou dos seus discípulos. Como é essa fé que me sustenta no meio das tempestades? Você está doido? Eu tenho fé, mas como é que eu vou morrer?
Como é que é essa fé que me sustenta no meio das tempestades? Como é essa fé que não permite que eu afunde diante de tanto medo, de tanto apavoramento? Como é? E eu vou dizer para você 3 possibilidades diante de tantas, tá bom? Para que isso seja edificação para a tua vida. Como é essa fé que permite que eu não afunde? Primeiro, é a fé de quem sabe que não caminha por caminhos da sua própria vontade, mas está nos caminhos daquele que chamou. Como que é essa fé? É a fé daquele e daquela que sabe que não está caminhando por onde quer, mas está caminhando nos caminhos que ele chamou para caminhar. Aqui tem uma convicção, aqui tem algo que nos sustenta. Eu preciso que você se aposte desse testemunho de tempestades aqui para enfrentar e entender que a pior delas, a pior tempestade que você vai enfrentar na sua vida, não é a tempestade da saúde, não é a tempestade da crise financeira, não é a tempestade da crise conjugal, familiar, não. A maior das tempestades, a que mais nos abala, é aquela que mexe com a nossa fé, porque tempestade que nos derrota é aquela que acontece aqui dentro de nós, na nossa alma, e contra isso nós precisamos estar atentos. Como? Nós temos que manter firme na nossa fé. Ai, pastor, não vai ter. Vai. Não se engane. Eu não sou pregador de igreja neopentecostal. Vai ter problema na tua vida. Vai ter. Acredita em mim. Por quê? Porque Jesus falou que vocês vão ter aflições. Mas entenda uma coisa. Quando ela vier, existe algo que não pode ser abalado. A tua fé. E aqui eu quero que você entenda. Ela vai te manter de fé. O que nós precisamos para que as tempestades desse mundo não nos afundem? Nós precisamos de fé. Por quê? Só fé pode nos sustentar e acalmar essa alma aflita que vai aqui dentro. Como? Fortalecendo pelo ouvir a palavra de Deus. E hoje a palavra está nos ensinando que a tua fé vai ser grande quando você estiver caminhando, não pelos caminhos que você mesmo escolheu, mas a sua jornada pelos caminhos que Deus te chamou. Tem uma medida aqui do que é a fé que importa. De onde ela virá? Os discípulos estavam enfrentando de noite uma tempestade horrível. Mas sabe o que o texto diz? Que foi Jesus que obrigou eles a entrar no barco e cruzar. Foi o próprio Jesus. E aí eu quero que você tome posse aqui. Porque mesmo que eles estejam enfrentando uma tempestade horrorosa na sua vida, mesmo quando o negócio está complicado, presta atenção aqui. Sabe o que vai acontecer? Adivinha. Quem mandou? E como ele mandou, o Senhor veio em seu socorro. Quem mandou cruzar o barco? Quem mandou ir para a igreja? Quem mandou se converter? Jesus, deu ruim. Calma que eu estou chegando. Aqui é uma certeza, aqui é fé. Você precisa usar isso no teu dia a dia. Ele veio cheio de poder, cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele veio caminhando sobre as águas do nosso desespero, caminhando sobre as águas do nosso medo, sobre as águas da nossa ansiedade, da nossa angústia, porque ele é Deus. Você precisa crer nisso. E se você aceitou viver somente pelos caminhos que ele te mandou ir, meu irmão, não se preocupe. A tempestade vai querer te abater. A sua alma vai querer se mexer aqui dentro e ficar aflita. O medo vai querer paralisar. Mas nessa hora eu quero que você creia. Tão somente creia. Quem te mandou foi ele. E se foi ele, a responsabilidade é dele. A responsabilidade de tudo isso é dele. Você está no lugar que ele mandou você estar. Então ele vai vir. Creia. Creia. Fé é isso. Creia no que, pastor? Se você obedeceu, não se preocupe. Porque essa aflição, esse medo, essa dúvida, vai ter que cair por terra em nome de Jesus, porque ele virá. Ele virá, porque ele sempre vem. Me diga um dia na tua vida que você estava obedecendo ao Senhor e ele não veio em teu socorro. Ele sempre vem. E vem. Sabe como? Andando por cima de tudo para te socorrer. De tudo e qualquer situação. Você consegue crer nisso? Você consegue crer nisso? Esse glória precisa ser bom. Porque é a verdade do Evangelho, é Jesus Cristo, a gente precisa crer nisso. Ser humano obstinado e prepotente vive sozinho, aflito diante dos problemas deste mundo. Porque não entende, porque ser humano que se rende e obedece a Jesus, ser humano que aceita entrar no barco e fazer o que ele mandou, tem fé e sabe que nunca vai estar sozinho nessa vida, nunca, porque o Senhor estará presente. Então pode crer, nenhuma aflição nesse mundo vai impedir o que o Senhor quer fazer. Ele quer te alcançar e Ele vai te salvar em nome de Jesus, amém? Essa é a certeza que nós temos. E isso é o que nos move, e é isso que nós temos visto como testemunho dia a dia na vida das pessoas. Aqueles que se rendem ao Senhor,
jamais estão sozinhos. Por quê? Obedeceu, ele veio, e ele sempre vem, e ele nos socorre em nome de Jesus, amém? Os caminhos não são da nossa vontade, os caminhos são daquilo que ele mandou, e aqui está o segredo da nossa fé. A segunda coisa que eu preciso que você entenda aqui, como é que essa fé que me sustenta e não permite que eu afunde, essa fé é a fé de quem sabe que o lugar mais seguro para se estar é na comunhão com o povo de Deus. O lugar mais seguro do mundo para se estar é na comunhão do povo de Deus, e eu creio nisso. Você precisa crer nisso, porque muita gente não crê nisso. E eu estou dizendo isso porque a ordem de Jesus foi para entrar no barco e cruzar o mar. E esse barco aqui, sabe o que simboliza? O lugar em que estão todos e todas que aceitaram obedecer à ordem do Senhor. Isso aqui é o barco. Qual foi a ordem do Senhor? Entra no barco e cruza. Quem entrou no barco estava em obediência ao Senhor. Isso aqui é o barco. O barco aqui simboliza a comunidade que estão onde Jesus mandou estar. O barco é a comunidade que navega no mar do mundo. Agora o mundo é cheio de tormenta. O mundo é revolto. O mundo amedronta. O mundo assusta. Mas no barco tem o povo que sabe que o seu Senhor caminha sobre acima de tudo e de toda e qualquer situação. Quem acredita nisso? Quem está no barco. E comunidade aqui é o lugar do povo que aceitou entrar no barco que Jesus mandou. É o povo que aceitou o convite de ir no culto e foi no culto. Aqui tem uma questão aqui que nós já ouvimos hoje. E por isso esse povo tem fé. Porque sabe que ele é capaz de caminhar sobre todas as aflições deste mundo. Eu fico imaginando nessa hora, a Bíblia diz que o mundo é o escabelo dos seus pés, né? Como um estrado que ele coloca os pés e descansa. Eu fico imaginando o mundo com toda essa confusão, essas tormentas que a gente inventa. E lá em cima, alguém caminhando sobre tudo e sobre todos. Quem caminha sobre tudo isso? Ele, o Senhor. Ele caminha não é sobre água não, ele caminha sobre tudo. Ele é o Senhor, meu irmão, presta atenção. Que Ele é muito maior do que qualquer tempestade que se levanta na tua vida, Ele é Jesus. Se nós estamos no barco, se nós estamos obedecendo, junto com o povo, Ele vai vir. Porque Ele mandou. Portanto, presta atenção, diante das aflições que querem amedrontar a nossa alma, diante das tempestades que se estabelecem dentro de nós, porque, eu vou dizer para você, dentro de nós é uma tormenta, e quer nos paralisar, existe a nossa fé. E fé não é dizer que acredita. Fé é saber que tem um lugar preparado pelo Senhor, e que se junta um povo lá, e lá o Senhor ministra uma palavra para aumentar a minha fé, e lá, obedecendo, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Presta atenção aqui, eu quero que você entenda isso. O melhor e mais seguro lugar deste mundo para estar é no barco. Eu sei que quando você lê esse texto, você quer andar sobre as águas, né? Mas Jesus não mandou você andar sobre as águas, Jesus mandou você estar no barco. Quem anda sobre as águas é Ele. Presta atenção em nome de Jesus. Jesus não mandou, presta atenção. Às vezes a gente se esquece que a gente é limitado. Alguém aqui já andou sobre as águas? Sem bote, né? Lógico. Já? Me apresenta. Ninguém anda sobre as águas. Presta atenção, a gente quer, né? Porque a gente é arrogante. E a gente esquece que a gente é insuficiente. Jesus não mandou Pedro andar sobre as águas como você está pensando. Jesus mandou Pedro entrar no barco. Foi ele, Pedro, que desafiou Jesus. Por quê? Porque Pedro não acreditava no seu poder, Pedro estava duvidando. E Jesus aceitou o desafio. Para quê? Para ele saber quem ele era, para reconhecer que ele era limitado, medroso e vulnerável. Para Pedro entender que sem ele, sem Jesus, ele não consegue nada. Imagina andar sobre as águas. Essa não foi a ordem. Isso foi um desafio para mostrar quem ele era. E às vezes a gente se acha tão crentão, né? Que não, eu vou repreender, eu vou determinar, eu vou mandar, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque eu sou servo de Deus, eu sou ungido. Vai. O lugar que Jesus colocou os seus discípulos foi no barco. O lugar mais seguro deste momento, desse texto, era o barco. O lugar mais seguro deste mundo é o barco. É a comunidade dos que obedecem a Jesus Cristo, porque lá sempre vai ter possibilidade de salvação. É lá que está a solução para a nossa vida. Quem garante isso é Jesus Cristo. E nós podemos até pensar, eu posso ter fé fora do barco? Eu posso estar longe, fora da comunidade? Eu acho que pode, lógico. A gente decide, não tem problema. Aliás, é lá fora que você precisa de fé mesmo. Não sei se você sabe, aqui dentro é mole, né?
Aqui dentro dizer que crê é mole, mas vai lá na rua, no dia a dia, no trabalho, enfrentar tudo que você tem que enfrentar lá na rua, com as tragédias que estão lá fora, que você vai ver que o negócio é feio. É lá que você tem que ter fé mesmo. Agora eu quero que você entenda, lá é difícil, mas entenda, você precisa de fé, e fé de verdade só se alcança junto com o povo que navega nesse barco, obedecendo ao Senhor, ouvindo palavra, se envolvendo com a obra para mostrar para esse mundo que o nosso Deus é maior do que tudo e anda por cima de que qualquer dificuldade que se levanta. É neste lugar que tem fé para você enfrentar tudo que você precisa enfrentar lá fora. Não estou dizendo que você tem que morar dentro da igreja. É muito chato ficar na igreja. Aqui não tem, Netflix. Então você tem que vir, porque é lá fora. Você precisa do que você ganha aqui dentro para enfrentar tudo lá fora. Em nome de Jesus. Amém? Porque esse aqui é o melhor lugar que você escolheu estar e estar nessa manhã. É o melhor lugar do mundo para você estar. Porque aqui tem um Deus que te chamou e veio com você, porque Ele quer te ensinar a enfrentar qualquer tempestade nesse mundo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vocês estão muito tristes, hoje eu vou encerrar, tá bom? Como é essa fé que sustenta a minha vida e não permite que eu afunde? O último, é a fé de quem admite as suas limitações e por isso não tira os olhos dele. Como é que é essa fé? O que eu preciso? É a fé de quem admite, sabe e admite as suas limitações, e por isso não tira os olhos do seu Deus. E eu estou dizendo isso? Não, o texto diz, porque o Senhor se apresentou aos discípulos, que estavam tomados pela tempestade de si mesmo, e chegou e falou, escuta, calma, coragem, povo, sou eu, não tenha tanto medo. O Senhor pediu coragem, e Pedro, impetuoso, duvida, e Pedro desafia Jesus, e nessa hora, sabe o que aconteceu? Jesus aceitou o desafio, sabe aquela truco, zap ladrão, então vem, né? Não é aqueles truqueiros aqui, aceitou o desafio e foi assim, não porque Jesus quer um povo prepotente, não porque Jesus está um povo achando que vai sair andando por cima de tudo e que é o cara, não, que vai fazer maravilhas, que vai fazer, não é isso, o desafio foi aceito aqui exatamente para mostrar para aquele discípulo tão altivo que só tem um jeito de ver milagre acontecendo, meu irmão. Pedro saiu do barco, até andou sobre as águas, mas presta atenção, o mundo é difícil, presta atenção, as aflições são muitas, o vento bate forte, por isso Pedro olhou para as dificuldades e começou a afundar, e quando se deu conta de quem ele era, de que ele não poderia fazer aquilo, ele só conseguiu gritar, Senhor, me socorre, eu preciso de ajuda, eu não sou o cara não, eu não estou conseguindo sozinho não, em nome de Jesus. Veja isso, entenda isso, o grande feito, a gente costuma falar isso, né? Isso é um erro. O grande feito de Pedro não foi ter sido o cara, porque Pedro, além de Jesus, foi o único cara que andou sobre as águas. Sim. Não. O grande feito de Pedro foi ter reconhecido as suas limitações e ter gritado por socorro. Aqui está o grande feito dele. Aqui está o que Jesus queria, diante daquela arrogância toda. Jesus queria que ele entendesse que ele não era, e ele precisava, ele dependia de Jesus. E ele dependeu, e ele reconheceu, e ele gritou, socorro, me salva. O maior dos feitos na vida de um servo, de uma serva de Deus, é reconhecer que não é o tal, mas depende dele para viver, que não vai conseguir sozinho, porque precisa dele, porque vai para a igreja sim, porque já tentou por 40 anos e não deu certo, e agora eu reconheço que eu não sou, não, e que eu não consigo, que sozinho não dá, e eu preciso dele, eu dependo dele para viver. Aqui está a grande questão desse texto, em nome de Jesus. Nossa força não vem de uma fé triunfante, dessas que a gente gosta tanto aí, de determinar, que diz que nós somos os tais, e que nós podemos porque nós somos evangélicos, e que nós vamos lá e que nós vamos acontecer. Não! Isso vem na verdade da atitude de humildade, de saber que sem Ele nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que voltar no projeto que fomos criados, seres humanos. Nós dependemos de Deus para viver, então para de arrogantemente ficar dizendo que você sabe o que é melhor, porque você não sabe e eu não sei. Nós não sabemos nem o que nós vamos comer hoje na janta, nem se vai ter, nós sabemos o que, meu irmão, minha irmã, nós precisamos dessa humildade, nós precisamos de compreender isso que está acontecendo, sem Ele nós vamos afundar, você entende isso? Ele precisa de crente, então afunde à vontade, engorde à vontade, aí fique bem, o problema é seu, não tem nada com isso, porque senão nós vamos afundar, nós precisamos dele para nos resgatar, note que Jesus cobrou de Pedro, porque a fé dele era tão pequena, mas fé pequena aqui foi por quê?
Você não está acreditando em mim? Não, você confiou em você mesmo. A fé pequena é a que confiou nele mesmo, e ele tirou os olhos de Jesus. E quando você tira os olhos de Jesus, você vê o quê? Você, toda a sua força, todo o seu poder, toda a sua sapicidade, como falava, né? Toda a sua inteligência, toda a sua beleza. Aí o que acontece? Tira os olhos dele. A fé pequena que Jesus cobrou de Pedro é porque você confiou em você, e nisso aí que não é nada, Pedro. É por isso você tirou os olhos do único lugar que tem salvação, o único lugar que pode nos sustentar diante da coisa mais improvável do mundo é Ele. Então não podemos tirar os olhos dele, não podemos confiar em nós mesmos. Nós precisamos saber das nossas limitações, reconhecer, admitir e saber que se não for Ele, nós estamos danados. Entende isso? É importante isso. Somente quem reconhece as suas limitações, falhas e pecados consegue gritar para o socorro. Eu conheço gente que está, eu fico olhando, que miséria, mas pede ajuda, né? Admite que precisa de Deus, precisa dessa casa de igreja, não. Mas veja, só quem admite e grita por socorro, consegue ter Jesus estendendo a mão dele, poderosa para resgatar. Só, é condição. Jesus não vai estender a mão para resgatar quem não quer, quem não admite que está afundando, quem admite que deu errado, não vai. Então, meu irmão, minha irmã, nossa fé não pode ser baseada em dúvida. Deixa esse negócio de dúvida para filósofo cartesiano, porque filósofo cartesiano fica, duvido, logo existe. Deixa para esses caras aí, não temos nada com isso. Nós somos crente, o nosso negócio se chama fé. Não é dúvida não, dúvida é precedente de quem acha que tem dois caminhos, mas nós acreditamos em outra coisa, nós não acreditamos nisso. Para nós caminho só existe um, não tem dois. Eu sou o caminho, a única verdade e a vida. Para nós caminho só existe um, e o nome dele é Jesus Cristo. Não tem dúvida que não, eu não preciso de outra coisa não, não tem dois para seguir não, só Ele. E quem reconhece que só Ele pode, é alguém que consegue ter uma fé suficiente para calar qualquer tempestade que se levante na sua vida. Quando se levanta o pior, você fraqueja, você afunda. Por quê? Porque você está falando, Deus é bom? Será? Você confia em outra coisa, porque quem sabe que Ele é bom, sabe que vai vir solução, do jeito dele, mas vai vir solução, e o problema é com ele. Quem sempre esteve no barco com ele, sabe que na hora, Senhor, é do teu jeito, porque eu estou no barco com o Senhor, e a minha vida é tua. Eu quero que você compreenda a diferença. O maior grito que você pode dar na tua vida é: Senhor, me salva, socorro, eu preciso da tua ajuda. Esse é o grande grito que nós temos que dar, porque nós somos seres humanos, nós somos dependentes dele. Você pode fazer o que você quiser, mas antes de qualquer coisa, levante da tua cama e fala: Senhor, me socorre, porque eu preciso da tua ajuda hoje, porque sem o Senhor eu não vou conseguir. Essa é a maior prova, clamar ao Senhor e esperar a ajuda dele, somente dele, sabendo que ele vai vir e ele vai estender a mão para a nossa vida, e ele vai sim nos sustentar, em nome de Jesus, amém? Amém. Portanto, presta atenção, o pecado deformou a imagem inicialmente criada por Deus. E a maior das deformidades foi fazer da raça humana algo prepotente, que acha que é o que não é, que sabe o que não sabe, que pode o que não pode. Porque não é, não sabe, não pode. Porque é insuficiente. Porque não consegue. Consegue? Olha para o mundo e me diga se consegue. Quanto mais a gente inventa coisa, mais a vida fica miserável. Eu amo esse mundo, eu amo tudo que inventa, eu amo tecnologia, amo tudo. Mas eu tenho que admitir, eu preciso de tudo isso e eu preciso de Deus acima de todas as coisas, andando por cima de tudo isso. Eu preciso do Senhor. Então, querido, presta atenção. Para esse ser humano só tem um jeito. Tem que ser salvo de si mesmo. Tem que ser salvo das suas convicções. E é essa a oferta do Senhor para a tua vida e para a minha vida, quando você vai até Ele. Nós temos que ser salvos das tempestades, de nós mesmos, das nossas inseguranças, as tempestades das nossas ansiedades, das nossas aflições. E segundo Jesus, salvação para nós mesmos, sabe de onde vai vir? Da nossa fé. Da nossa fé, porque somente a fé pode nos sustentar, impedir que a nossa vida afunde, inclusive que afunde para dentro de nós mesmos. Fé. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Não é só dizer, eu acredito em Deus, porque o diabo fala isso todo dia. Todo dia. Não é que eu acredito em Deus, não é isso. Não é. É uma fé genuína no Filho de Deus. Olha a última declaração, que maravilhoso. Eu não sei se você consegue uma fé.
Que você possa todos os dias da tua vida acordar, abrir o teu olho, se é que você conseguiu dormir, e você lembrar daquele baita problema, daquele baita problema, e você acordar e falar assim: verdadeiramente, eu sei que tu és o Filho de Deus, e que o Senhor me salvou e vai me salvar de novo. Verdadeiramente eu sei que tu és o Filho de Deus. Essa foi a adoração desse barco nessa manhã. Essa é a adoração desse lugar. Verdadeiramente eu sei, eu creio que tu és o Filho de Deus, e o Senhor vai vir em meu socorro. Essa é a fé, essa fé que sustenta, que permite que a gente não afunde, que a gente não sucumba. Como é que é essa fé? É a fé de quem sabe que não caminha por caminhos que escolheu, da sua própria vontade, mas está nos caminhos do Senhor, nos caminhos que Deus mandou, ordenou. É a fé de quem sabe que o lugar mais seguro para se estar é na comunhão com o povo de Deus, porque é lá que a fé se aumenta, é lá que eu adquiro combustível para ir lá, enfrentar as dificuldades, as tempestades, é orando nos pés do Senhor. Jesus andou sobre as águas, porque ele passou um bom tempo, no monte, orando em particular com Deus, e ele saiu de lá, cheio do Espírito, brilhando e caminhando por cima de tudo, porque ele estava na presença de Deus, e é isso que você precisa, para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer tempestade. Fé é fé de que admite as suas limitações, meu irmão, que admite que não é Deus, e por isso em nenhum segundo da sua vida tira os olhos do seu Senhor. Isso é fé. É isso que o Senhor cobra e permite que nós aprendamos nessa manhã através da sua palavra. Amém? Amém. E eu termino com as mesmas palavras que a nossa irmã Dai leu aqui, do apóstolo Paulo, que diz que é quando eu sou fraco que eu sou, é quando eu sou fraco que eu sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus, que é o único poderoso, se aperfeiçoa. Porque se eu já sou forte, não tem Deus. Se eu já sei o que precisa ser feito, Deus não vai fazer. Se eu já sei o que eu tenho que fazer com aquele marido que só me dá dor de cabeça, Deus não vai fazer nada. Se eu já sei o que eu faço com aquele meu filho que não me escuta, Deus não vai fazer nada. Agora, quando eu sou fraco, é que vem alguém e fala: deixa comigo que eu resolvo para você, porque eu sou forte na tua fraqueza. Então, meu irmão, presta atenção. Por isso nós não precisamos ser o povo do poder. Tem até igreja aí que chama poder, né? Tem um tal nos dunamis aí, do não sei o quê. O povo gosta de ser poderoso. É tanto poder que a gente quer. Não, nós temos que ser um povo fraco. Fraco. Porque todo o poder de Jesus estava na sua fraqueza. Você precisa entender isso. A gente criou um Jesus pantocrátor na história da humanidade. Não está no Evangelho, mas durante a história da Igreja Católica nós criamos um Jesus pantocrátor, um Jesus cheio de poder, Jesus que vem cavalgando sobre os montes, num cavalo branco, e jogando raio na cabeça de todo pecador, e matando todo mundo, mandando todo mundo para o inferno. Esse Jesus poderoso, o Jesus do Evangelho é um Jesus que aceitou se humilhar, apanhar, ser fraco, se diminuiu, se esvaziou de todo o seu poder, para ver a glória de Deus se manifestando sobre ele, e assim, depois disso, desse esvaziamento, Deus veio e diz: todo joelho vai se dobrar sobre o nome dele, todo na terra, debaixo da terra, toda a glória será dele, porque ele se esvaziou, e o poder que está sobre ele é meu, é de Deus. Isso somos nós, o povo fraco que vê o poder de Deus vindo e agindo em nosso favor. Não é o teu poder, é o de Deus. Como Paulo, que nós possamos ter a ousadia de nos alegrar com as nossas limitações. Você vive num mundo miserável que exige de você a perfeição o tempo todo. Você tem que ser super homem, super linda, super sarada, super maravilhoso, super forte, super barriga tanquinho, tem que ser lindo, rico, ter carrão. Esse mundo é um inferno da opressão das pessoas. Você não precisa ser nada disso, você é um ser limitado, fraco, pequeno mesmo, miúdo, porque quando você é assim, tem um Deus que é grande sobre a tua vida, e aí eu quero ver o que é que se levanta, o que é que vai te abater, em nome de Jesus. Com toda a aflição, perseguição desse mundo, diante de todos isso, nós somos movidos pela nossa fé. E ela nos mostra sempre que nós somos humildes e enxergamos as nossas limitações. E nós podemos até ser afligidos e vai se levantar. Mas veja, Ele vem em nosso favor, caminhando sobre as águas, caminhando sobre tudo e todos. Ele vem, Ele sempre vai vir em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós não somos o povo do poder. Nós somos o povo que tem a honra imerecida de ter o poder de Deus repousando sobre nós. Toda vez que nós nos rendemos a Ele, repousando sobre nós, porque somos um povo que tem fé no único que tem poder de verdade, no único. É a nossa fé, é a chave. Nós somos limitados para fazer justiça com o que nós temos,
com o nosso dinheiro. Nós somos limitados para enfrentar dificuldades sozinhos. Nós somos limitados para obedecer até o que o Senhor mandou fazer. Nós somos limitados. E aqui eu quero que você tome posse. Por isso nós cremos, nós temos fé. Porque a nossa fé mostra que para conseguir tudo isso nós somos dele. Nós vamos nos render a Ele o tempo todo. Porque Ele vai estar do nosso lado. Porque sozinho nós somos gente de pequena fé. Pedro era, os discípulos eram gente de pequena fé. Mas com Ele, presta atenção, com Ele você vai mover montanha na tua vida. Você crê nisso? Com Ele você vai fazer extraordinários. Com o poder dEle repousando sobre você, vão acontecer coisas na tua vida que você nunca imaginou. Porque Ele vai fazer e não você. Em nome de Jesus. Amém. Eu me contento em saber, você foi destronado nessa manhã? Foi? Pastor, já foi? Então se sinta destronado, amado, cuidado, protegido e guardado pelo teu Deus. Por isso aplauda Ele em nome de Jesus. Graças a Deus.